Então, se você é uma das poucas pessoas que ainda acompanha meus vídeos, o que eu sei que não são muitas, talvez tenha percebido que eu dei uma sumida por um tempo. E a verdade é simples. O trabalho apertou. A famosa CLT resolveu me lembrar que boletos não se pagam sozinhos. Tem sido corrido, cansativo, e eu acabei deixando o canal um pouco de lado. Mas eu não queria abandonar isso aqui. Mesmo que os vídeos ainda sejam simples, mesmo que a qualidade não seja melhor, inclusive esse aqui ficou meio mais ou menos, eu tô tentando voltar de verdade. E eu espero que você continue aqui comigo. Vamos para o vídeo! Pare por um segundo. E se um objeto voador não identificado, observado por dezenas de pessoas, tivesse caído no mar, mobilizado polícia, militares e mergulhadores, e mesmo assim, nunca tivesse sido explicado? Não estamos falando de boatos da internet. Não é uma história criada décadas depois. Estamos falando de um caso oficialmente registrado pelo governo canadense. O nome desse episódio é o Incident Shag Harbor, e ele continua. Até hoje, como um dos casos ufológicos mais intrigantes e bem documentados do mundo, um vilarejo tranquilo. Até aquela noite, Shag Harbor é uma pequena vila de pescadores na costa da Nova Escócia, no Canadá. Um lugar onde quase nada acontece, onde todos se conhecem e onde as noites costumam ser silenciosas, quebradas apenas pelo som do mar e dos barcos. Mas tudo mudou na noite de 4 de outubro de 1967, por volta das 23 horas. Moradores e motoristas que passavam pela estrada costeira viram algo completamente fora do normal no céu. 4 luzes brilhantes, em formação, se moviam silenciosamente sobre o oceano. Não era avião, não era helicóptero, e definitivamente não parecia algo feito pelo homem. Objeto que caiu do céu. Testemunhas observaram aquelas luzes descendo lentamente, e um ângulo estranho, até que o objeto atingiu a superfície do mar, a cerca de 500 metros da costa. Não houve explosão, não houve fogo. O objeto afundou suavemente, como se estivesse pousando, ou como se estivesse danificado. Momentos depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma espuma amarelada, densa e luminosa, começou a se espalhar pela água no local do impacto. Assustados e confusos, os moradores fizeram o que qualquer pessoa faria. Ligaram para a polícia. A polícia confirma. Algo caiu no mar. Quem atendeu à ocorrência foi a Royal Canadian Mounted Police, a Polícia Federal do Canadá. Os agentes chegaram rapidamente ao local e confirmaram tudo. Nos relatórios oficiais, os policiais descrevem um objeto desconhecido, possivelmente uma aeronave, caiu no oceano. Ou seja, não era imaginação coletiva. O evento foi registrado como real e físico. A partir daquele momento, o caso deixou de ser apenas um avistamento e se tornou uma operação de busca e resgate. A busca por sobreviventes, que não existia. Uma primeira hipótese foi lógica. Talvez um avião militar ou civil tivesse caído no mar. Barcos de pescadores foram mobilizados. Equipes de resgate chegaram. A área foi isolada, mas algo não fazia sentido. Nenhum pedido de socorro foi registrado. Nenhuma aeronave estava desaparecida. Nenhum destroço subiu à superfície. Mesmo assim, a estranha espuma continuava lá, flutuando, como se marcasse exatamente o ponto onde o objeto havia afundado. Diante do mistério, a polícia acionou os militares. A entrada oficial das Forças Armadas, a Canadian Navy e a Royal Canadian Air Force foram chamadas para investigar. Navios equipados com sonar chegaram à região. E então, veio uma das informações mais perturbadoras de todo o caso. Os operadores de sonar detectaram um objeto grande, metálico, se movendo lentamente no fundo do oceano. Ele não estava parado. Ele se deslocava. O objeto não estava quebrado. Estava navegando segundo os relatos militares. O objeto submerso seguia em direção ao canal de Maine, a uma velocidade constante e controlada. Não parecia um destroço. Não parecia algo à deriva. Parecia algo em funcionamento durante horas. Os navios canadenses acompanharam esse objeto no fundo do mar, mantendo distância, sem qualquer tentativa de contato. E então, algo ainda mais inexplicável aconteceu. 2 objetos no fundo do oceano. Em determinado momento, os operadores de sonar identificaram um segundo objeto submerso, que se aproximou do primeiro. Os 2 permaneceram juntos, parados, por um tempo, como se estivessem interagindo. Logo depois, ambos retomaram o movimento e desapareceram completamente do alcance dos sensores. Nenhum contato, nenhuma explicação, nenhuma recuperação.
O silêncio oficial após dias de buscas, a operação foi encerrada. A explicação oficial: objeto desconhecido submerso. Nenhum destroço encontrado. O caso foi arquivado. Mas, não esquecido. Anos depois, documentos do governo canadense vieram a público confirmando o avistamento, a queda no mar, a mobilização policial e militar, a detecção de objetos submersos ou seja, o incidente de Shag Harbor é oficialmente reconhecido, o que não era aquele objeto com o passar dos anos. Várias tentativas de explicação surgiram, vamos analisá-los rapidamente. Avião comercial menos não havia registros de queda, nem destroços. Aeronave militar secreta menos nenhum país assumiu perda de tecnologia. Míssil ou teste militar. Totalmente incompatível com um comportamento submerso. Fenômeno natural. Fenômenos naturais não deixam espuma localizada nem se movem no fundo do mar. Cada explicação cai por terra diante dos dados oficiais. E se não fosse humano? Essa é a pergunta que permanece até hoje. Se não era uma aeronave conhecida, se não era tecnologia militar, se não era um fenômeno natural, então, o que caiu em Shag Harbor naquela noite? Mais importante ainda, de onde veio? Para-onde foi? E por que o caso foi tão rapidamente abafado? Um dos casos ufológicos mais sólidos da história é diferente de muitos relatos isolados. Shag Harbor se destaca por 3 fatores fundamentais: múltiplas testemunhas independentes, relatórios policiais e militares oficiais, documentos governamentais liberados. Não, estamos falando de crença, estamos falando de registros históricos. Por isso, até hoje, o incidente é estudado por pesquisadores, historiadores e investigadores de fenômenos aéreos não identificados. Um mistério que permanece mais de meio século se passou, e nenhuma resposta definitiva foi dada. Talvez nunca saibamos exatamente o que caiu naquela noite fria de outubro de 1967. Mas uma coisa é certa: algo aconteceu, algo real, algo registrado. E esse algo continua desafiando nossa compreensão do que é possível e do que pode estar observando nosso planeta em silêncio. Agora, eu quero saber de você. Você acredita que o incidente de Shag Harbor foi um encontro com tecnologia não humana? Ou acha que a verdade ainda está escondida em arquivos que nunca veremos? Deixe sua opinião nos comentários, eu leio todos. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos casos reais e documentados que a história tentou esconder. E, se você quer continuar nessa jornada pelos maiores mistérios da humanidade, clique no próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. A gente se vê lá.